A Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945 com a Convenção de São Francisco, no qual ocorreu de 25 de abril a 26 de junho de 1945. Tem como objetivo unir todas as nações em prol da paz e do desenvolvimento, claro, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e bem-estar de todos, trabalhando diretamente na saúde, na parte financeira, agricultura, aviação civil e telecomunicação. Conta atualmente com 192 Estados-membros, incluindo quase todos eles os Estados soberanos, sendo eles China, Estados Unidos, França e Reino Unido. A Organização das Nações Unidas, ela tem a sua divisão. São divididos, primeiro, em instância administrativa. Essa instância administrativa seria mais ou menos os órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas. São eles a Corte Internacional, o Conselho de Tutela, o Secretariado, a Assembleia Geral, o órgão principal dessa organização, Conselho de Segurança. Falando de cada um dessa parte, dessa primeira divisão, a Assembleia, que é o principal órgão dessa instância administrativa, ela é composta por todos os membros da organização, cabendo a cada Estado-membro apenas um voto. Cada Estado poderá fazer-se representar no máximo por 5 representantes. Lembrando, somente um voto para cada Estado-membro. As decisões da Assembleia são tomadas pela maioria simples dos membros presentes e votantes. Nas questões importantes, as decisões são tomadas por 2/3 dos membros presentes e votantes. O artigo 18, inciso 2º da Carta da ONU estabelece quais são as últimas questões. Exemplo, admissão de novos membros, recomendações relativas à manutenção da paz e da segurança internacional. O Conselho Econômico e Social é composto atualmente de 54 membros das Nações Unidas, eleitos pela Assembleia Geral para um período de até 3 anos. Entre as funções do Conselho Econômico e Social, figura-se a realização de estudos e apresentações de relatórios sobre assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos, sendo-lhe possível fazer recomendações a respeito de tais assuntos à Assembleia Geral, aos Ministérios das Nações Unidas e às entidades especializadas interessadas. Conselho de Tutela. Segundo a Carta das Nações Unidas, o Conselho de Tutela deveria ser composto de 3 categorias de membros: os que se encontrem à frente da administração dos territórios tutelados, os membros permanentes do Conselho de Segurança que não estiveram administrando territórios tutelados, outros membros eleitos para um período de 3 anos pela Assembleia Geral, em número suficiente para que o total dos membros do Conselho de Tutela fique dividido em partes iguais, entre os membros das Nações Unidas que admitirem e os que não admitirem territórios tutelados. Tal composição foi possível nos primeiros anos da organização, mas atualmente não existem membros eleitos. Secretariado é um órgão permanente encarregado da parte administrativa da ONU. Tem como seu chefe o secretário-geral. O mesmo tem um mandato de 5 anos, conforme o estabelecido pela Assembleia Geral, uma vez que a carta é omissa. Como funcionários internacionais, o secretário-geral e os demais componentes do secretariado são responsáveis somente perante a organização e têm certas imunidades. Como suas obrigações ordinárias, figura a de apresentar um relatório anual à Assembleia sobre os trabalhos da organização. Uma faculdade importante é a de chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, em sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacional.
A Corte Internacional de Justiça, a CIJ, como órgão da ONU, significa que todos os membros da ONU são automaticamente parte no Estatuto. Ela é composta de 15 juízes, porém não é possível deles serem nacionais do mesmo estado. O mandato do juiz é de 9 anos, passível de renovação. Os juízes são eleitos pela Assembleia e pelo Conselho de Segurança. Estes decidirão entre os nomes constantes de uma lista de pessoas apresentadas pelos grupos nacional da Corte Permanente de Arbitragem. No entanto, se o Estado não fizer parte da mesma, utilizará um processo semelhante. A segunda divisão das Nações Unidas, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ou WHO, é uma agência especializada das Nações Unidas destinada às questões relativas à saúde. Foi fundada em 7 de abril de 1948. Tem como objetivo garantir o grau mais alto de saúde para todos os seres humanos. A OMS tem um entendimento de saúde como um estado completo de bem-estar psicológico, físico, mental e social. Os estatutos da OMS foram aprovados em 22 de julho de 1946 pela Conferência Internacional da Saúde, convocada pelo Conselho Econômico e Social reunida em Nova York. A organização começou a existir em 7 de abril de 1948, quando 26 membros das Nações Unidas ratificaram aos seus estatutos. A OPAM é a maior agência humanitária mundial e ajuda as pessoas pobres com carências alimentares e em mais de 80 países do mundo. Esse programa é parte do Sistema das Nações Unidas, sendo financiado por doações. Tem como parceiro as agências das Organizações Unidas de Alimentação e Agricultura e o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, bem como de outros governos, a própria ONU e até as ONGs parceiras. Nasceu em 1961, com previsão para entrar em funcionamento em 1963, com um programa experimental de 3 anos. No entanto, em setembro de 1962, diante de um terremoto no Irã, seguido de um furacão na Tailândia e da situação na Argélia, que acabava de se tornar independente. Tendo que alojar 5 milhões de retornados, o PAN se responsabilizou pela ajuda alimentar. Desde então, funciona ativamente perseguindo uma visão de mundo em que cada pessoa tem acessos em todos os momentos aos alimentos necessários para uma vida ativa e saudável. UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, foi criado no dia 11 de dezembro de 1946, por decisão unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os primeiros programas da UNICEF forneceram assistência emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China.